Olá, meus irmãos. Este é mais um vídeo da série Família Iniciadora da Fé e o nosso tema de hoje é como confessar-se. Lógico, não dá para falarmos de como nos confessarmos sem falar do significado do sacramento da confissão, ou penitência, ou reconciliação, que são os nomes que nós damos. Amados, primeiramente, devemos entender a Igreja como ministra do sacramento da reconciliação. E devemos acreditar firmemente que ela pode ser instrumento da graça de Deus para que ela seja reconstruída em nós depois do pecado cometido. Então começamos com o fundamento, de onde vem o poder da Igreja de perdoar sacramentalmente os nossos pecados. Em Mateus 16, versículo 19, nós ouvimos falar sobre o poder de ligar e desligar que Jesus deu a Pedro. Está escrito: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Dando sequência, pensemos no sacramento da reconciliação a partir de alguns elementos que são constitutivos dele. Da parte do penitente, eu, você, que vamos nos confessar, são necessários três elementos: a contrição, arrependimento, conversão, a acusação, contar os seus pecados, e a satisfação, o desejo de, ao sair dali, não mais pecar naqueles termos que você se confessou, e também o desejo de remendar, de consertar, através de atos, gestos concretos, aquilo que talvez o seu pecado tenha desfeito, tenha estragado. Meus queridos, antes de ir até o sacramento, é necessário o exame de consciência, uma preparação prévia, de preferência inspirado na Sagrada Escritura. À luz da Sagrada Escritura, devemos refletir sobre os nossos atos e pensarmos naquilo que tenha ofendido a Deus em nosso comportamento. Depois de termos encontrado isto, nós devemos nos perguntar se nos arrependemos daquilo que fazemos. O que seria o arrependimento? O que seria a contrição, segundo o catecismo? É uma dor profunda na alma e um desejo ardente de não mais de obtermos de volta a graça perdida e de não mais fazermos aquilo que fizemos. A graça sacramental, ela refaz a graça batismal perdida pelo pecado. Então nos lembremos sempre, amados, o sacramento do batismo é o sacramento do perdão dos pecados por excelência. No entanto, nós só o recebemos uma vez na vida. E os pecados, eles nos tentam, eles nos assombram todos os dias da nossa existência. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? O que seria de nós se nós não tivéssemos a convicção de que essa misericórdia é acessível? O que seria de nós se nós não tivéssemos instrumentos para acessar esta misericórdia? Então, você, contrito, arrependido, com dor na alma pelos seus pecados, desejoso pela misericórdia de Deus, você vai reconhecer-se pecador no sacramento da confissão. Ao sentar-se diante do Padre, você vai contar os seus pecados. Amados, olhando para o sacramento e partilhando com vocês um pouco da experiência de muitos anos atendendo confissão, o que eu posso dizer a vocês? É muito estranho quando uma pessoa senta na sua frente e diz o seguinte:
Padre, eu não sei o que dizer. Se você senta na frente do padre para se confessar e não sabe o que dizer, é porque você não fez exame de consciência. Se você não sabe o que dizer, é porque você não tem do que você se arrependa. Se você não tem do que você se arrependa, não tem do que se acusar. E se você não se acusa dos seus pecados, é porque deles você não se converteu. Então, amados, nunca diga, quando você se sentar para confessar, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, porque isto denota falta de arrependimento, isto denota incapacidade para a conversão. Outra coisa, na hora da confissão, são as nossas histórias longas, as nossas histórias compridas, onde o padre tem que fazer uma ginástica mental para tentar entender onde está o seu pecado. Não digo a você que você não possa contar histórias compridas. Não digo a você que você não possa conversar e contextualizar aquilo que te levou ao pecado. No entanto, é muito necessário que você tenha clareza de onde você errou, que você tenha consciência de onde você pecou. Não é o padre que tem que adivinhar o seu pecado. É você que tem que se acusar dele. Por quê? Porque é ao se acusar que você mostra a sua conversão, o seu arrependimento, a consciência da sua falha, a consciência do seu erro e a capacidade de mudar aquilo que fez com que você se apartasse da graça batismal. Ao terminar, amados, nós, por nossa parte, do penitente, é preciso satisfação. A satisfação é aquela que muitas vezes nós confundimos com o Pai Nosso e 3 Ave-Marias que a gente pede para o padre no final da confissão. Padre, qual é a minha penitência? É a pergunta que a maioria das pessoas nos fazem quando terminam de se confessar. É legítimo? É legítimo o padre dizer a você, reze um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Mas você não pode confundir este Pai Nosso e estas 3 Ave-Marias com a satisfação da sua confissão. A satisfação é muito maior. Você precisa buscar mudar a situação e mudar as circunstâncias que te levaram até o sacramento da penitência. Você precisa tentar, através de atos de generosidade, atos de misericórdia, remediar as dores, os sofrimentos que possivelmente você tenha causado com os seus pecados. E, principalmente, sair dali com o firme desejo de não mais pecar. Então, nós, quando vamos nos confessar como penitentes, lembremos, precisamos fazer o exame de consciência, ir para o sacramento arrependidos, desejosos de restabelecer a graça batismal perdida, acusarmos-nos dos nossos pecados, porque isso demonstra que você está consciente dos seus erros e sabe onde você errou. E sabendo onde você errou, depois, finalmente, você deve sair desejoso de buscar a conversão, ser diferente. E da parte do padre, ele deve te dar a absolvição. E, para refletirmos em família, deixo a vocês a seguinte questão. Os mandamentos da Igreja nos diz que devemos nos confessar ao menos uma vez por ano, ou então, como nos diz o Catecismo, todas as vezes que tivermos pecado gravemente, para restabelecermos o estado de graça desfeito. Responda a você mesmo e pergunte à sua família. Você tem se confessado regularmente? Quando você busca o sacramento da confissão, você o faz de maneira consciente, se preparando para ele através do exame de consciência, ou chega no sacramento e diz também, eu não sei o que dizer. E, após a confissão, você se esforça para reparar
os erros que você cometeu e não mais pecar? Reflita sobre isto com sua família. Permaneçamos firmes na fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.